Olá, tudo bem com vocês? Este é mais um encontro semanal do Atenção Difusa Mulher. E neste bate-papo estamos trazendo um tema muito interessante para as mulheres gestantes e para quem está planejando engravidar. Por isso, faço aquele convite especial. Fique com a gente até o final deste bate-papo. Com certeza você vai gostar muito, porque as nossas entrevistas sempre trazem informações valiosas para melhorar a nossa qualidade de vida. Então vamos lá, depois de conferir, curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, mas faça isso agora, não custa nada, não perca mais tempo e com este simples gesto você nos ajuda a ampliar o nosso universo, pois tem muita gente que assiste os nossos vídeos, que apoia o nosso canal, mas ainda não está inscrito ou inscrita, então não perca tempo. Se inscreve agora e deixe seus comentários. A sua opinião é muito importante para nós, porque aqui também é o seu lugar de fala. Siga o nosso perfil no Instagram, veja o endereço aqui na tela. Lá você encontra informações muito interessantes também, como agenda de eventos, utilidade pública e muitas reflexões sobre o universo feminino. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e eu, Júnior Silveira, e a Carla Gaspar. Parcerias fundamentais para a garantia da qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Dentro da barriga de nossas mães, durante os 9 meses de gestação, estamos seguros e bem guardados. Mas tudo que a mãe pensa, sente ou deseja ou imagina, o bebê vai viver junto com ela. E essa experiência intrauterina pode gerar muitas programações, um termo utilizado pela parapsicologia que podem nos afetar por toda a nossa vida. Mas o que a palavra programação quer dizer, segundo a parapsicologia do método Grisa? Como que está relacionada à nossa saúde mental? Quem vai nos ajudar a compreender como tudo isso funciona é a parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta Terezinha Ramos. Ela é graduada em matemática, professora do curso de parapsicologia e diretora do Instituto Pangrisa, Rio de Janeiro. Participante ativa do movimento popular Provisol. Lembrando que Terezinha já esteve conosco apresentando uma série de 3 vídeos abordando os tipos de lideranças adotadas pelos pais na condução da educação de seus filhos. A autocrática, a indulgente, a democrática. Então, vale a pena conferir aqui no canal. Que tipo de pais vocês são? Que tipo de liderança você assume na educação dos seus filhos? Então, assista aqui esses excelentes vídeos para você saber. Esses vídeos que a gente teve a participação da Terezinha. Mas nesse bate-papo, nós vamos também falar sobre família, mostrando como a nossa vida intrauterina diz muito sobre nós. É isso mesmo, não é, Terezinha? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Sinta-se em casa, mais uma vez aqui conosco. Sempre muito bom. Isso mesmo, Carla, é sempre muito bom. Essa é a palavra-chave, né? Esse canal, Atenção Difusa Mulher, ele está sempre nos proporcionando reflexões que vão nos despertando para o nosso dia a dia, para o gosto da vida, para a esperança nos ambientes em que vivemos. E o tema do nosso bate-papo hoje é um tema precioso, delicado, muito rico. Vamos aproveitar bastante. Então, Terezinha, mas antes da gente falar sobre o assunto principal do nosso bate-papo, faz uma breve explanação sobre o que é parapsicologia científica e independente do método Grisa e os seus principais alicerces. A gente sempre convida parapsicólogos para falar com a gente, mas a gente sempre traz de novo as informações para esclarecer bem a nossa audiência sobre este tema. Então, passa para a gente, Terezinha. Então, é isso mesmo. A parapsicologia, Carla, ela se define como uma ciência que estuda os fenômenos paranormais. Ou seja, fatos, acontecimentos considerados além dos normais, como casas mal-assombradas, vozes,
ruídos, telepatia, pré-cognição, pós-cognição, claripercipiência, curas inexplicáveis e outros. Então, bastante. Então, seu nome psigano e seu nome psicapa, que nós vamos estudar durante 3 anos do nosso curso. E, segundo o GRISA, no Brasil existem 3 linhas de estudo. A linha católica, a linha espírita e a linha independente, da qual nós fazemos parte. E os alicerces do nosso curso são os estudos da paranormalidade como um potencial da mente humana, os estudos das personalidades, a parapsicologia clínica e hipnoterapia, que é a parapsicologia aplicada, e o nosso método propõe, no nosso curso de parapsicologia e na terapia, programação e reprogramação mental, buscando a compreensão e harmonização da espécie do ser humano. É bem isso aí. Então, Terezinha, então a gente já começa no nosso bate-papo sobre o assunto, falando duas frases bastante importantes. A vida começa muito antes de nascermos, é uma frase. Outra frase, não nascemos uma folha em branco. Então, Terezinha, explica melhor para a gente sobre essas afirmações e as evidências científicas que as acompanham, e como que a parapsicologia do método GRISA define a importância e os impactos da gestação na vida do bebê e também na sua saúde física, emocional e social, já na vida adulta. Então, explica um pouco para a gente, Terezinha. Então, é bem interessante, né? É um tema que a gente precisava de bastante tempo para poder olhar bem para isso, né? Então, mas assim, bem resumidinho, a gente pode dizer que a parapsicologia considerava o bebê como uma folha em branco, mas hoje isso já modificou, muitos paradigmas já foram quebrados. Por exemplo, o Dr. Thomas Verny, que é um médico canadense, que é um psiquiatra, especialista em psicologia perinatal, na sua obra A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer e Os Bebês do Amanhã, nos ajuda a entender muito sobre os bebês na barriga da mãe. E tem uma outra estudiosa aqui do estado do Rio, que se chama doutora Eleanor Luzes. Ela enfatiza a necessidade do ensino da ciência no início da vida, que vai da concepção até os 3 anos de idade. Inclusive, ela propõe, nos programas dela, sociais, a presença da mãe junto ao bebê nesse período. Então, é muito, muito interessante essa fala dela, sabe? Ela diz que as mães deveriam ter um projeto do país para poder manter as mães com os bebês por conta da importância, né? E daí o Dr. Pedro Antônio Grisa, mentor e criador do sistema Grisa, ele considera nas obras dele que a vida intrauterina é o período mais importante da vida do ser humano. Olha como que é legal. O projeto do cidadão, ele diz lá, o projeto do cidadão está pronto ao nascer. Tudo que a mulher grávida pensa, sente, imagina ou vivencia fica gravado no subconsciente do seu filho, definindo resultados na sua vida, nas áreas orgânicas, afetivo, emocional e factual. Ou seja, o subconsciente do bebê formado nesse período, ele já traz uma carga muito importante que define a vida dele. Então, a gente vive aí muitos anos, sei lá, 100 anos de vida, mas aqueles 9 meses ali foram muito importantes, né, Terezinha? Foram fundamentais para a gente, então, ao longo da nossa vida. E você falou do subconsciente, eu vou reforçar aqui, que é o subconsciente responsável por esse registro, então, das programações, então já se faz presente no feto informação, né, como você já está até afirmando. Então, como que ocorre, Terezinha, o registro e a qualidade das programações por parte dos bebês ainda na vida gestacional? O estado emocional da mãe, você falou da importância, né, dessa mãe que está gerando, o ambiente familiar, social, no qual ela vive, influenciam diretamente nesses tipos de programação. E a emoção vivenciada pela mãe, é a emoção que ela vivencia que determina a intensidade das programações registradas? Fala um pouco mais sobre essa vivência dessa mãe aí.
É isso aí mesmo. Sim, o subconsciente já se faz presente no feto, trazendo as programações, inclusive programações hereditárias, né, do nosso contexto familiar, e essas programações vão se conjugando com as nossas programações individuais que a mãe vivenciou a cada gestação. Se ela tem 11 filhos, no caso, a minha mãe, né, como ela vivenciava a história dela naquele período, aquilo vai modificando o bebê lá na vida da mãe, e ele vai compreendendo a realidade. Então, porque na vida intrauterina, o bebê, ele percebe os acontecimentos exteriores e reage a eles. Ele guarda na memória, ele adquire padrões de comportamento, emoções, a partir das experiências vivenciadas pela mãe nesse período, principalmente as de ameaça à sobrevivência dela ou do bebê. Por exemplo, se uma mãe se assustou com barata, então, qual a tendência? A tendência de nós, na infância, na adolescência, na vida adulta, a gente ter pavor de barata. Quando vê uma barata, a gente sai correndo. Eu já tenho conhecidas que na hora que ela via uma barata, ela subia em cima da mesa, de tanto pânico que ela tinha de barata. Por quê? Porque o subconsciente, ele vai proteger a pessoa do perigo. E qual é o perigo? Qual é a ameaça? A barata é um perigo. Então, como o medo atrai, quando a pessoa tem medo, a imagem forte da mente dela subconsciente fica forte com relação à barata, e a barata, com certeza, vai para o lado dela, assim como quem tem medo de cachorro, também. É verdade, então, dizem isso mesmo, que a gente atrai, né? Então, é verdade. E aí, como você falou da emoção, então eu acho que vale a pena a gente lembrar também que a intensidade da emoção na programação mental é assim: quanto mais intensa for a emoção da mãe, mais vai ser prioridade para a execução. Quanto mais maduro for o feto, mais fortes são os registros. Quanto mais sentimento e emoções se repetirem, a mãe repetir aquele sentimento, que pode ser um sentimento de alegria, de contentamento, mas terão influências depois na nossa vida. Tereza, a gente quer falar mais sobre essas influências. Então, quais as principais programações atrapalhadas? É um termo também muito usado, né, pela parapsicologia, né, programações atrapalhadas, que podem resultar de uma gestação não planejada, ou mesmo sendo planejada, mas inserida em um contexto de muitas dificuldades, de situações adversas, né? Então, há como identificar essas programações ainda na infância e como proceder, Terezinha, para revertê-las? A mãe teve medo de barata, passou por aquele pânico de barata enquanto estava grávida, aí a gente nasce com medo e pavor de barata. Como que a gente faz? Isso tem como... Estou dando um exemplo da barata, mas como reverter todas essas programações atrapalhadas? Claro, então, são duas partes, né, aí que eu acho que vale a pena a gente... Eu fiz bem um resumo, assim, de alguns tópicos, sabe, Carla? Porque é bastante coisa, sabe? Eu imagino, então, é muito profundo isso. É preciso de muita dedicação, de muito estudo para poder aprofundar bem, né? Então, como nós trazemos nas programações subconscientes negativas e positivas, essas programações vão se refletir no nosso dia a dia. Então, toda ameaça à sobrevivência, ela é um reduzir de perspectiva. Então, nós podemos citar aqui alguns que eu coloquei, que eu acho que é importante a gente refletir sobre eles. Por exemplo, se a mãe, quando estava gerando o bebê, ela teve hemorragia e sangramento, então qual é a tendência desse futuro cidadão? Ele tem algumas inseguranças, ansiedade, medo de morrer, medo de sangue, ficar muito preocupado com a saúde dele, preocupado com a saúde dos outros, ter muito interesses a temas relativos à morte, mediatismo e até depressão, tá? Então, são tendências. Se a mãe teve medo de abortar, né, por várias circunstâncias, ou ela teve abortos antes dessa gestação, ou a mãe dela já tiver abortos também, então qual é a tendência? A tendência é nascer prematuro. E se a mãe for boa de reza, vai nascer, claro, mas, entretanto, vai ficar inseguro, preocupado, sempre preocupado com a saúde. Então, olha só, mais um item. Se a mãe teve perda de uma pessoa querida ou grave problema de saúde,
Às vezes é muito comum isso acontecer, né? Então, qual é a tendência da pessoa? Ela ficar triste, que às vezes até é confundido com depressão, às vezes é uma tristeza passageira, tá? Inseguranças, ter medo de morte, síndrome do pânico, ter medo de perder, né? Então tem consequências graves, porque aí como o subconsciente ele padroniza e generaliza, tudo que perder vai ser um problema muito grande para a pessoa. Então ela vai ter medo de tomar decisões também. Então se a mãe teve um tombo, se ela sofreu um acidente, se ela caiu na gestação, então isso é um risco, né, para ela e para o bebê. Então, o que primeira coisa vem na ideia da mãe? Ai, meu Deus, para que eu não me cuidei? E aí ela começa a gerar nela um sentimento de culpa. E aí, como gera nela um sentimento de culpa, o feto capta isso e depois ele se manifesta nele como inseguranças, como sentimento de inferioridade, impotência diante da vida, dificuldade de tomar decisões. Então, é bem por aí. Se a mãe teve uma forte decepção com o cônjuge durante a gestação, que às vezes casa, né, tá apaixonada, é uma coisa, né? E depois, ela, no dia a dia, ai, puxa vida, né? E aí, o que vai gerar na criança? Por conta do medo que ela tem da separação, de ela ficar com esse bebê sozinho para cuidar. Então, insegurança diante do futuro. Então, vem as questões da depressão por aí, né? Ódio, raiva, as pessoas têm uma raiva e não sabem do que foi. Então, pergunta para a mãe, só decepcionou com o papai? Porque o pai é muito importante na gestação. E, às vezes, a gente não sabe disso, né? Então, aí, como você falou das dicas, eu pensei, assim, em duas coisas rapidinho aqui. Se, porventura, a gente já sabe que a gente foi rejeitado, então, o que a gente precisa lembrar agora, nesse momento? Apesar de tudo, eu venci. Então, repete isso para você mesmo. Se a minha mãe venceu os impulsos cegos do subconsciente dela e mecânico lá, isso é uma verdade, porque ela levou a gestação até o fim. E você nasceu. E você venceu comigo. Isso, né? Aí. E mais ainda, por que a gente sabe que você venceu o perigo? Porque você está aqui escutando nós agora. Por isso é que você é um campeão. E se a mãe, porventura, ela sente que ela foi rejeitada, ela também pode fazer isso para ela. Tá? Então, apesar de tudo, eu venci. Então, eu imagino eu agora no útero da minha mãe, e aí a minha mãe conversando comigo. Se ela tivesse aqui, com os conhecimentos que eu tenho aqui agora, ela ia saber fazer diferente. Ninguém é o que é porque quer. Ela não aprendeu. Ela não sabia que isso era tão importante, né? Já que a gente antes sabia-se que nós era uma folha de papel em branco. Mas agora a gente já sabe. Se, por acaso, a gente quer planejar a gestação do nosso filho, que já está grande, marmanjo já, né, 40, 50 anos, a gente também pode. Então, imagina você agora, como mãe, como pai, vivenciando a gestação do seu filho e dialogando com ele. E aí, um diálogo muito importante que o Gris ensinava para nós era para dizer assim, não é só para falar que eu amo você, é para dizer assim, o papai e a mamãe gostam muito de você, mas nós sabemos que você também gosta do papai e da mamãe. Você sempre que precisar, você poderá contar com o papai e com a mamãe. E nós sabemos também que sempre poderemos contar com você. Em tudo que for capaz, em tudo que você puder, de acordo com a idade que você tem. E aí, já ajudar esse menininho, essa menininha, a ir aprendendo a cooperar, né? Chamar a atenção da criança no privado e elogiar em público, se for o caso. Evitar chamar a atenção dos bebês, das crianças, né? No caso, as crianças, em público, porque não é adequado. Ô, Terezinha, sabe o que eu vejo que está aí? Muito amor envolvido, né? Muito. É muito amor envolvido. É muito amor. Tudo, né?
Eu acho que esse aprendizado, né, o amor, ele ensina a gente, né, a superar. E é bacana você falar, né? A gente está aqui, a gente já venceu muita coisa, né? Quem está aqui já venceu muita coisa. A gente, então, que veio depois desse processo de pandemia, que a gente já está aqui em 2025, aqui também somos vitoriosos. Então, ô Terezinha, então, diante disso tudo, né, que você está falando aí, é essencial se preparar, então, né, antes, se preparar para ser pais e mães conscientes. Então, tem que haver essa preparação, esse planejamento. Claro. Então, fala um pouco mais para a gente, ô Terezinha, quais as orientações que você deixa para o exercício consciente da maternidade e paternidade. Você já falou um pouco aí, eu achei assim, muito interessante essa coisa de chamar a atenção das crianças, mas assim, e antes, nesse planejamento, que dica que você dá para a gente? Então, aquelas pessoas que estão planejando para... Claro, agora a gente sabendo disso, né? Então, tanto o papai biológico, ou o papai do coração, ou a mamãe do coração, ou a mãe biológica... Ah, isso é bacana, né? Porque não é muito... só, né, os pais biológicos, né? Claro, claro. De família, né? Nós temos que nos preparar e nos responsabilizar pela maternidade, a paternidade, né? Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante, assim, é o primeiro. Primeiro se perguntarem, para que nós queremos filhos? Para quê? Não é por que não. É para quê. A pergunta para quê, ela é muito importante, tá? E aí, com isso, planejarem na mente e no dia a dia a educação da criança, a educação dele já dentro da barriga. Você vai cooperar conosco, nós vamos tocar a nossa família, nós temos um projeto bacana de família e você está inserido nesse projeto. Nós temos direito, nós temos deveres, né? E aí, esses pais, eles aprenderem juntos, com leituras, com grupos, participarem de palestras, cursos. Lembrar que ter filho é participar com o co-criador na criação do universo. E o Grisa dizia assim para nós, dar luz a um bebê é tão natural como a laranjinha dar laranjinhas. Como a laranja dar laranjinhas. É natural. Para que tanto movimento em cima de uma gestação que é a coisa mais natural, a coisa mais linda, mais bonita? E se porventura a gestação for inesperada, for um filho do susto, pode acontecer, lembrar que quanto mais e que quanto mais houver aceitação, lembra das emoções lá? Quanto mais rápido houver aceitação dos pais, maiores serão as chances de diminuir a influência da programação negativa na vida do futuro bebê, sendo que as programações positivas de amor e de afeto, de compreensão, podem anular uma programação negativa. Então, é muito importante ter consciência do funcionamento da mente para a gente poder nos ajudar, né? Então, é um pouco por aí. As dicas são boas. A gente vai voltando a falar sobre esse assunto aí. Acho que realmente não dá para esgotar tudo agora, né? Tudo nesse vídeo, porque o assunto é muito interessante. Mas ainda agora, tem as programações do nascimento. Até as programações do nascimento. Isso, ainda tem essa outra parte. Relevante. Isso. Parto natural, parto por cesárea, isso é muito legal. Muito bom também. Então, a gente já fica aí, ó, programada aí para um próximo assunto aí do nosso canal, hein? Mas então, ô Terezinha, a gente vai falar agora que o Instituto Pangrisa, Rio de Janeiro, vai realizar o primeiro seminário de parapsicologia de Duque de Caxias. Lembrando que a gente fala de Volta Redonda, de uma cidade do Rio de Janeiro, e Duque de Caxias também, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, e onde vai realizar o seminário, que acontece no dia 12 de abril, esse seminário. Então, Terezinha, fala para a gente sobre a programação deste evento, sobre os seus objetivos, a sua importância. Este tema que a gente abordou aqui estará entre os assuntos a serem debatidos, né? Fala para a gente. E a parte prática da participação, né? Como fazer para se inscrever, qual o valor do investimento. Então, fala para a gente um pouco sobre o seminário. Legal. Então, nós agora, através de uma
colega parapsicóloga que se formou aqui, ela tinha esse desejo de levar o curso lá para o Rio de Janeiro. E aí Sim. ela formou uma base ali em Duque de Caxias, ela se chama Ana Maria Soares. Que Sim, a gente conhece alguns, bastante a Ana Maria alguns Soares. conhecem ela pela irmã Ana. Pela irmã Ana. E daí muito ela querida, muito querida. Organizou uns contatos lá e nós partimos para lá. Nós vamos fincar a raizinha lá. E aí, para nós, porque o objetivo dela é a gente fazer o curso, montar turmas lá de curso. Mas daí nós vamos começar com um seminário, que ele vai ser no dia 12 de abril, de 8 às 14 horas, vai ser um sábado, no centro de Duque de Caxias, no Colégio Santo Antônio, e aí, numa sala lá bem legal, que a irmã Célia arrumou para nós, sabe, uma belezinha. E aí lá nós vamos falar, nossa temática vai ser o funcionamento da mente, como utilizar o potencial mental para nos ajudar nos aspectos da nossa vida, os alicerces das personalidades, as leis cósmicas, as leis naturais de sobrevivência, que é um assunto belíssimo também. Daí estão inseridas a lei da harmonia, a lei da evolução, a lei da vibração, que é o que nos impulsiona a vida e nos impulsiona a entender por que está dando alguma coisa errada e que a gente precisa pedir ajuda, né? Então, as programações individuais, gestação, nascimento, o parapsicólogo, quem é o parapsicólogo, o que ele faz, quais os objetivos dele para harmonizar as pessoas, né, compreensão, bastante coisa. E as inscrições nós estamos fazendo via Pix, é R$60, tá? E os nossos contatos é o meu, o da irmã Ana e do Wilson Araújo, que depois a gente pode passar, né, aí para vocês, quem quiser entrar em contato conosco. Comigo, o meu é 99269-2634. É o WhatsApp, é só acessar e me chamar, tá bom? Então, a gente está colocando aqui na tela ou já os contatos para vocês se inscreverem no seminário. Gente, a Terezinha já passou o contato dela, está passando aqui na tela os contatos para participar do seminário também. E a gente vai colocar aqui também na tela o cartaz do seminário. Então, vocês podem conferir aí na tela o cartaz. Então, vocês puderam aí conferir no cartaz mais informações sobre o seminário. A Terezinha também já passou as informações de como participar. Então, é muito importante participar desse evento para aprender um pouco mais sobre o que é a parapsicologia. As pessoas que estiverem interessadas, é uma oportunidade bem bacana. Então, Terezinha, muito obrigada mais uma vez por participar conosco, trazendo temas tão relevantes para as mulheres no seu contexto familiar. Muito obrigada mesmo, valeu muito esse nosso papo, trazendo informações muito interessantes, que é um tema muito delicado, mas eu acho que valeu muito essas suas dicas. Muito obrigada pela participação. Verdade, nosso tema é relevante, é instigante, vale a pena a gente aprofundar, pegar, né, os livros, ler, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando os conhecimentos e as minhas vivências que eu adquiri, né, em busca de respostas ao longo da minha vida, e muitas vieram da convivência familiar, né? Então, principalmente da convivência com a minha mãe, que atuava na comunidade e nos movimentos sociais e comunitários. Depois, indo mais um pouquinho para frente, eu encontrei o Provisol, que me possibilitou o autoconhecimento, o protagonismo, e o Provisol é um movimento popular, todo mundo pode chegar, né? Ele é um movimento multiplicador, as pessoas em grupo compartilham experiências, aprendem como a mente funciona, sempre tem grupos começando, tá bom? E também a parapsicologia, que veio logo a seguir, né, por conta até da gente estar participando do Provisol, e ele veio trazendo muitas compreensões para mim, no sentido de entender o funcionamento da mente e aperfeiçoar mais ainda. Então, por isso
que nós estamos aqui na região há 26 anos, né, e como nada acontece por acaso, o Grisa nos convidou, eu e o Wilson, para poder coordenar, né, a subsede daqui, e hoje nós já temos muitos parapsicólogos formados atuando como terapeutas e também atuando em instituições públicas, escolas, carceragens, pastorais, outros estão promovendo seminários, palestras, oficinas. Então, muito do que eu falei aqui hoje pode ser aprofundado nas obras do Dr. Pedro Antônio Grisa e nos livros, nos áudios que se encontram no Instituto Pangrisa, em Volta Redonda, e no Instituto Método Grisa, em Florianópolis, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo. Sim. Muita coisa boa. É só a gente abrir o olho para enxergar. É como essas pessoas podem também, toda essa formação, contribuir para a gente melhorar esse mundo, né, Terezinha? Acho que isso é o mais importante, não é isso? É um desafio, né? É um desafio, e que nós vamos botando a água, né? Como a metáfora do passarinho que levava água no biquinho. Isso. A gente vai fazendo a nossa parte. A gente sabe que tem um sistema gigante em torno disso tudo, mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos nos ajudando, né? E, no mais, eu agradeço muito obrigada por estar conosco aqui, e a todos que estão assistindo os vídeos, né, do canal Atenção Difusa Mulher, e até sempre. Isso aí. Viu? Quem ficou com a gente até agora, até o final do vídeo, tá vendo como é que tem coisa boa? Tem muita coisa boa, então é bom ficar até o final, né? Sempre bom ficar até o final do vídeo. Então, só para reforçar mais informações também, sobre tudo isso que a Terezinha falou, mais informações estão na descrição desse vídeo, vocês podem conferir também sobre parapsicologia, sobre o sistema Grisa, sobre o seminário, vocês vão poder também conferir na descrição desse vídeo. Então, Terezinha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E se você gostou, curta e compartilhe, mas compartilhe muito esse vídeo, esse valioso conteúdo, para ajudar mais pessoas. E até a próxima. Tchau!